Boa noite. A intenção aqui é mostrarmos um pouco sobre a formação do BDI no sistema Tico. Bom, eu venho no módulo de planilha, aqui eu tenho todas as planilhas, diversas obras que a gente, com o sistema Tico realizamos. Eu tenho aqui uma planilha formada com composições e serviços, uma planilha não muito grande, e agora eu quero compor o BDI dessa planilha. Primeira coisa, antes que eu vou mostrar, é que a gente tem percentuais de leis sociais diferenciados para essa obra, então eu vou aproveitar, vejo que está muito grande, eu faço meu pagamento mensal, vou escolher essa minha obra, é uma obra pequena, eu vou fazer ela em 3 meses, ele já me calculou leis sociais correta, e eu estou aplicando, então, essas leis sociais para mão de obra direta, e vou reduzir, pagar simplesmente meus terceirizados com o percentual de imposto que eles devem recolher, ou seja, eu vou majorar o custo dele com esse percentual. Na formação do BDI, você pode jogar um percentual comum, a gente pode diferenciá-lo, não BDI diferenciado por serviço, que pode ser feito, mas por BDI de planilha, eu posso simplesmente vir aqui e escolher um padrão de BDI já pré-definido, ou simplesmente gerar todo o conjunto e começar do zero, né. Então, se eu mandasse calcular essa obra aqui nesse momento, o que o sistema está fazendo? Eu vou, poder ver que o meu valor de custo é exatamente o meu valor de venda, exatamente por não ter um BDI ainda formado, mas que o meu valor puro, ou seja, sem leis sociais, é diferente do meu valor de custo. Então, o valor, a primeira classe de valores que se tem no sistema Tico é a classe pura, depois de custo, que envolve leis sociais e outras aferições sobre mão de obra, como o tempo, e valores de venda, onde você pode trabalhar com BDIs diferenciados por tópicos ou serviços em particular. E nesse caso de serviço, eu estou dizendo cada item de planilha pode ter a formação de um BDI, a aplicação de um BDI diferenciado, tá? Mas que no caso de planilha, então, eu não vou estar usando tabelas já definidas por órgãos, o que seria muito bom, mas eu vou criar esse BDI de uma forma didática. A primeira coisa que a gente informa é o percentual de leis sociais. Eu vou colocar aqui 3,44. Eu vou definir meu lucro sobre custo ou sobre venda. Eu vou simplesmente definir 20% sobre custo inicialmente, tá? Inicialmente. Despesas financeiras, eu vou jogar uma taxa, padrão que a gente joga hoje aqui de 1,7, mas é impossível eu calcular o custo correto financeiro sem definir o seu custo real, o seu planejamento e analisar o fluxo de caixa daquela obra, o fluxo de caixa daquela obra no tempo, onde o valor final da obra eu tenho que trazer ao momento presente e o seu desembolso tem que ser remunerado até o momento final da obra. É muito parece complexo, mas é um clicar de 2, 3 botões que depois também eu vou explicar mais à frente. Então você sempre vai poder definir o seu BDI de forma simples ou de forma precisa, didaticamente falando. Então eu defini um percentual de leis sociais, vou definir um percentual qualquer de eventuais riscos, outras taxas e o percentual referente a impostos. Bom, impostos aqui eu também posso estar trabalhando com uma série de tabelas e vou definir aqui 12,5% de impostos, mas isso basicamente vai depender da sua, classificação fiscal e outras coisas particulares da sua empresa. Mando processar, o BDI já foi calculado em 43,66%. Eu estou trabalhando com 2 casas decimais, mas poderia estar trabalhando com 4. E vou fazer então a aplicação, já fiz a aplicação na obra, quer dizer, ele já foi lançado no meu quadro de BDI, e quando calculada a obra agora, eu tenho esses valores devidamente corrigidos, ou seja, o valor de venda total é final do meu valor de custo, que é diferente do meu valor puro, que seria o valor de custo direto da obra efetivamente. Bom,
Vamos só ver uma coisa, bom, se eu quiser imprimir esse BDI, eu defino uma série de coisas, papel timbrado, com marca, sem marca, com custo de planilha direta, sem valores para mostrar ao meu cliente, quer dizer, eu poderia estar fazendo isso, mas eu vou pedir a ele para ele simplesmente imprimir o BDI para que eu possa estar analisando. Então eu tenho um valor, de custo, foi definido esse valor de custo não teve nenhuma planilha de custo indireto acrescida a ela, o que eu poderia ter, né, uma incidência de uma planilha administrativa, por exemplo, de mão de obras indiretas sobre essa minha planilha de custos direto. Isso hoje, nós aqui da TVM, quando fazemos um orçamento para nós executarmos uma obra, nós colocamos isso dentro do próprio corpo da planilha, e o TCU permite que isso seja feito. Então eu defini um percentual de administração, central, que aqui ainda foi zero, e eu vou explicar por quê. Despesas financeiras eventuais, outras taxas, como nós definimos, e, chegamos a definir, então, que a soma dessas taxas dá 5,7%. Ele calculou o valor, não existe existe uma taxa de correção de cálculo, porque nós estamos trabalhando com 4 casas decimais, não só aqui, mas em outros elementos, e ele me gera, então, o valor direto da obra com essas taxas. Esse é um custo que vem dentro da minha obra, e eu pedi que ele gerasse, então, os meus impostos, e sobre todo esse custo eu aplico o meu BDI de 20%. Bom, eu obtenho o valor da obra e o meu BDI final foi definido aqui. Vamos voltar ao BDI. Primeiro eu defini que eu vou aplicar 20% sobre o valor de custo. E o lucro aqui obtido foi R$ 29.000. Se eu faço, 20% sobre o meu valor de venda, é completamente diferente, pois eu estou fazendo sobre o 20% vai recair sobre o valor final de apresentação do cliente. É igualzinho você acrescentar 10% sobre 100 é 110. Se eu retirar 10% de 110 dá 99. Então você teria que dividir por 0,9, obter 111 e tirar 10% de 111 para obter seu custo de R$ 100 íntegro para você executar sua obra. E é o que basicamente ele está fazendo aqui. Outra coisa muito importante é que o custo de administração é a sua realidade, de empresa. Então, muitas vezes, a minha administração central é feita por mim, engenheiro, por uma secretária, um setor de compras, é assim definido. E ele vai ser pago integralmente por essa obra ou pelo rateio de todas as obras que hoje eu tenho. Então, eu poderia estar criando uma relação de obras e definindo que esse rateio seria feito sobre o lucro das próprias obras, pois esse é um custo real que eu tenho, já que eu estou rateando, e é o único parâmetro real. Mas eu posso fazer sobre o valor de mão de obra, sobre o valor de materiais, sobre o valor, o rateio sobre o valor do lucro que eu estou obtendo, que eu acho que sempre num orçamento, as suas despesas só recaem, fora as despesas que constitui o seu custo direto de obra. Qualquer falha no seu orçamento vai recair essencialmente sobre a única variável que você tem de ganho, que é lucro. Se essa perda sua é muito grande, na consideração de uma série de outras variáveis que o Tico trata muito bem, e você não considerar, como, por exemplo, o uso de bota, o uso do EPI correto, o custo do uniforme, e no final de um prédio de 2 andares, a gente sabe que só de bota você compra um carro zero, ou de uniforme você, paga a faculdade de um filho, e é verdade. Eu posso então estar aplicando essa diferença por rateios, onde o valor a definir, o peso eu defino. E no final eu aplico o meu custo fixo hoje presente na minha empresa. Então, se o meu custo do meu escritório central fosse R$ 35.000, eu já faria essa aplicação, tá? Ele já calcularia o percentual que iria aplicar, considerando todas as minhas outras obras, e quando eu voltasse, o meu custo de administração central já estaria definido. É lógico que isso não é a formação do preço para um órgão público, onde você já tem BDIs pré-definidos, mas esses BDIs, antes de qualquer coisa,
não representam a sua realidade. Por isso que é muito importante colocar no corpo da planilha principal, muitas vezes, todo o custo indireto que você tem e tornar isso transparente para quem de fato analisar e deixar que todos os seus custos que estariam presentes no BDI estivessem presentes na sua planilha direta. E é assim que a gente trabalha, é assim que o TCU gostaria que houvesse essa transparência, porque o TCU não está preocupado com quanto ele vai pagar, ele está com quanto custou o seu custo direto de obra. Ele está preocupado em você documentar 100% o seu custo direto de obra. Então, eu já fiz uma correção, eu fiz a minha taxa de administração feita através de rateio, porque, sem dúvida alguma, esse custo deveria estar sendo pago 100% pela minha obra, e se assim eu fizesse 100%, eu poderia gerar um problema muito grande. Então, melhor é você definir as obras que você tem, e se você não tem mais essa obra, você simplesmente elimina ela, e o percentual que vai recair sobre a sua administração é um percentual maior, porque a gente subtraiu um valor presente. Então, eu trago os 18%, mas eu vou dizer, vamos considerar assim como correto, pois é. Eu defino a minha ansiedade de ganho sobre o valor de venda para que eu tenha ele 100% realizado. E sobre a minha despesa financeira, quem falou que minha despesa financeira é 1,7? O gerente do banco? Mas eu não sei alguns dados reais, ele não sabe sobre a minha empresa. Então, o correto nesse cálculo financeiro seria você primeiro planejar sua obra. Então, eu posso pegar aquela minha obra e definir um planejamento global, pois não me interessa isso, usando uma curva de Gauss, por exemplo, modelo de 50, 60 ou 60, 40. O que seria isso? A 50% do prazo, eu realizo 60% do custo. Então, eu vou usar. E estou orçando essa minha obra, eu vou fazê-la em 4 meses. Então, ele já distribuiu na coluna que eu tenho aqui percentuais referentes a essa estatística, e aí, na hora que eu peço, então, para ele confirmar essa obra, ele automaticamente já planejou a minha obra, já distribuiu os percentuais por todo o meu serviço, e eu peço agora a ele que faça uma projeção desses valores. E é o que eu quero fazer. Então, nesse modelo, então, eu saio e peço um planejamento por tópicos ou por serviços, o que seja, ou a definição do meu valor futuro de obra. E é o que eu quero. Eu quero projetar o meu custo futuro da minha obra orçada, tá? Então, num clicar de botão, eu defino algumas coisas como taxa de correção de insumo. Nós estamos vivendo num país de inflação, sim, então eu tenho um custo a cada mês, dentro do planejamento que eu fiz e dentro da dispersão de insumos, já dentro do meu planejamento para aquele mês, eu tenho, por exemplo, 1% de taxa de correção de materiais. O meu cliente me gera risco? Bom, se eu trabalho para o setor público e vou receber com 60 dias dele, ele já é por si só um risco. Então, eu tenho que pensar nisso, dessa forma. Qual é o custo que o meu cliente me gera? Se hoje o banco me cobra uma taxa de 1,10 ao mês sobre o meu a minha conta garantida, um capital de risco fornecido, eu posso colocar esse percentual aqui como risco do cliente. Bom, e qual a remuneração? Bom, eu vou no mercado e busco dinheiro. E qual a remuneração de fato? Se eu estiver trabalhando com capital próprio, eu quero dar o meu capital mais do que o dinheiro pego em banco. Então, eu quero dar 1,5%. Ele gerou, então, a minha taxa de atratividade, calculou ela, e eu aqui, então, vou poder dizer o seguinte: não, me faça uma análise por tópico de serviço do meu valor de venda ou do meu valor puro, que se é o correto, ou seja, do custo da obra, do dinheiro que eu vou desprender para realizar a obra, ou do valor de venda para saber, no mínimo, se o meu valor de venda paga meu custo. Mas eu vou então considerar valor puro e vou pedir para ele fazer essa projeção, inclusive com quantidades e valores. Visualizo essa projeção e a minha obra de 91.000, ela vai terminar ao longo de 4 meses em 96, com uma taxa real de correção de 5,48%.
E eu posso, então, ver detalhes dessa projeção mês a mês até a obtenção do meu valor final. Se você não considerar isso, essa diferença de 2.000 e poucos reais, o resultado da atratividade, essa diferença de projeção de valores corrigidos, esses R$ 5.000, ele vai recair sobre o lucro da obra. Então, quem paga o custo financeiro e as características do meu cliente e a minha ansiedade é a minha própria obra. Eu não vou chegar numa obra, pegar o meu dinheiro, pôr ela e receber, executá-la em 4 meses para fazer uma medição. Não, eu quero medi-la mensalmente dentro dos percentuais do meu planejamento executado. Isso me gera um desembolso de caixa menor, isso me gera um pagamento que vai amortecer parte do que eu investi, mas eu tenho o mês seguinte para avaliar se é o meu dinheiro recebido mais o meu, eu consigo custear o mês seguinte. E isso eu posso imprimir, inclusive, para documentar para o meu cliente o porquê dessa taxa financeira, e volto a dizer, é isso que os órgãos de fiscalização querem, é muito importante. Bom, eu exporto esse valor então, já projetado, e esse valor cai dentro da minha obra, que é o mais importante. Eh, deixa eu me desculpe, não é aqui que eu quero aqui, projetar o meu valor, eu quero visualizá-lo e agora eu quero exportá-lo para a minha obra. Eu marco o percentual que eu assim desejo e exporto para a minha obra. Nesse momento, eu não só tenho todos os cálculos realizados, mas tenho também o percentual incluído dentro do meu BDI. Eventuais de risco é uma questão que você pode, tratar, é um custo comercial, é um custo comercial ou de repente é um risco factível dentro das quantidades levantadas em projeto, e sempre existe uma imprecisão. É a perda de materiais que você pode ter não dispostos nos itens, nos insumos, nos índices dos insumos do seu serviço ou composições, mas eu posso simplesmente jogar 1 a 2% aqui, se julgar razoável antes de qualquer coisa. O importante é que dentro da análise do Tico, em várias outras partes, você pode jogar um percentual como exemplo. Se hoje eu trabalho em Belo Horizonte e a minha obra custa R$ 1.000, certamente no Nordeste essa obra vai custar 1.250, dada a passividade produtiva da minha mão de obra. Então, a minha mão de obra, ela me imputa um custo adicional se eu vou para o sul ou se eu vou para o norte. E isso é muito importante, você ter parâmetros que, e isso tudo vai ser dimensionado dentro dos índices de suas composições. É muito importante isso. Então, calculado essa questão toda, eu peço para projetar, tenho o meu BDI, faço a aplicação direto na minha obra, e esse BDI subiu escandalosamente, mas é o BDI correto, e eu posso então agora fazer um novo recálculo da minha obra, de tal forma que eu obtenha o custo final dela. Bom, basicamente, esses são os modelos de BDI. Como eu falei, você pode vir sim, dentro de um determinado local, escolher o seu serviço e definir, uma série, me desculpe, uma série de outros, BDIs diferenciados para todos os seus serviços, através da mesma sistemática de cálculo, só que aí feito um item a item, tá. Agradeço a oportunidade, espero que eu tenha respondido, bem simplesmente sobre a questão de BDI, mas volto a dizer, você pode fazer isso de uma forma muito simples. Como? Muito simples, pede a edição, zero, ou eu quero aplicar um BDI histórico na minha empresa, quero diferenciá-lo para a máquina, por exemplo, pois é um custo menor, é um custo que não tem risco, é uma consideração que você deseja, e dessa forma, aplicando de forma diferente para verbas, mão de obras, materiais, máquinas, equipamentos, ao calcular, você tem toda essa estimativa, definida para análise do seu valor. E com isso, você tem aqui uma gama de mais de 9.000 relatórios, inclusive mostrando o BDI, dentro das suas planilhas. Então, por exemplo, eu gostaria de ter aqui o BDI nas minhas composições detalhadas com o BDI exposto.
fica a seu critério assim fazer. E então eu quero definir leis sociais, eu quero abrir se peço a impressão das minhas composições. Então ele te abriu o BDI calculado, mais leis sociais, e isso ele faz para cada item da sua planilha. Como também ele faz para as minhas planilhas, valor de venda, eu quero o BDI exposto, eu quero o correto ou o indicado? Não, eu quero o indicado na minha planilha lá, a impossível seleção do BDI indicado são desiguais. Ah, tá. Então eu tenho que o calculado e lá na minha obra, então, ele faz a aplicação do meu BDI, devidamente calculado, tá. Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço.